Glória a Jesus, aleluia. Mais uma vez estamos perante a face do Senhor para lhe render a glória, o louvor e a adoração, aleluia. A nossa alma está grata ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Amém. E por isso nós o adoramos, o exaltamos. Amém. E o glorificamos, porque Ele é Rei e Senhor, amém. Aleluia. Ele é aquele que é e que era e que há de vir, aleluia. E nós estamos aguardando a Jesus para um tempo muito próximo, glória ao nome do Senhor, quando ninguém sabe, mas pelos sinais que estão aparecendo no mundo, nós sabemos que Ele está próximo, aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos pedir ao Senhor para que o Senhor abençoe o seu servo. Amém. E unge esta mensagem, aleluia, com poder e glória, ela seja uma bênção para a sua alma, aleluia, e você possa entregar o seu coração, a sua vida nas mãos do Senhor, aleluia, porque nas mãos do Senhor você está bem guardado, bem protegido, aleluia, porque Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aleluia, como nós te estamos gratos, Senhor, por tu seres o Senhor da nossa vida, seres o nosso melhor amigo, o nosso Paizinho querido, aleluia, aquele que enviou o seu Filho, o único, aleluia, não o poupou, aquilo que Ele tinha de melhor no céu, Ele entregou, aleluia, por cada um de nós. E assim Jesus, aleluia, na cruz do Calvário, Ele pagou o preço que nós devíamos de pagar. Meu Senhor, aleluia, nós éramos pecadores, destituídos da glória ao Senhor do Senhor, aleluia. Mas aprova o Senhor tomar o nosso pecado e cravá-lo na cruz, aleluia, e nos dar um lugar na casa do Pai. E Ele foi nos preparar um lugar e há de voltar para nos levar, aleluia, para onde Ele está, nós estarmos também. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoa o teu servo, inspira o teu servo, aleluia. Abençoa aqueles que nos ouvem e veem. Ó Senhor, abençoa estes canais, ó Senhor, que levam a tua mensagem. Que o poder, que o povo, Senhor, seja tocado com o teu poder, aleluia, e possa render a sua vida nas tuas santas e benditas mãos. Amém. Glória ao teu nome. Fora de ti, Senhor, não há bênção, Senhor, mas contigo, meu Senhor, aleluia, nós não só somos, ó Senhor, abençoados, mas somos protegidos, somos guiados, aleluia, contigo, Senhor, e está todo o poder no céu e na terra. Nós te agradecemos, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez chegamos ao seu lar, em nome de Jesus Cristo, nome que é nome sobre todo nome. Ele é o Salvador do mundo, Ele é um com o Pai, Ele é Jesus, a luz do mundo, aquele que tinha sentença de morte desde o princípio do mundo para salvar a humanidade. É neste sagrado nome que nós ministramos a Sagrada Escritura. E hoje é dia de boas novas, porquanto a mensagem do céu chega aos nossos ouvidos, chega ao seu lar, com o propósito da glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e bênção e salvação das almas. Rendemos a Deus o louvor, a glória e a adoração, porque só Ele é Senhor e fora dele outro Deus não existe. Portanto, antigamente andávamos cegos e surdos das coisas de Deus e, com tal, destituídos da glória de Deus. E, no tempo de Deus, o Senhor se revelou à minha alma e à minha esposa e começámos a chorar como crianças quando soubemos que Jesus Cristo, Deus revelado em carne, tinha morrido para nos salvar. Oh, isto é maravilhoso, louvado seja Deus. Quando compreendemos isso, que o Senhor se revelou às nossas almas com a sua misericórdia, nós
quisemos ser testemunhas do seu reino. Sentimos isso mesmo, de que devíamos dar aos outros aquilo que tínhamos recebido. Recebemos a pérola de grande valor. E graças a Deus que agora estamos transmitindo aos outros. Assim, a mensagem deste dia relaciona-se com o mistério de Deus Cristo. Ou seja, a gloriosa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. São passados cerca de 2000 anos e ainda existe no mundo inteiro muita ignorância acerca deste glorioso Senhor e da razão da sua manifestação em carne. Houve um propósito do porquê. Porque é que Deus se revelou em carne na terra? Foi exatamente para poder morrer, porque Deus é Espírito e não pode morrer. Mas Deus se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim Ele encarnou para poder fazer a expiação da humanidade com o seu sangue na cruz do Calvário. Assim, ainda que existe muita ignorância na terra acerca deste glorioso Senhor e da sua manifestação, nós temos sabido, compreendido e crido neste sagrado livro que nos narra toda a história, desde a criação do mundo e até ao fim das coisas que hão de acontecer neste mundo terráqueo, em que os céus e a terra mesmo passarão, mas a palavra de Deus não irá passar, disse Jesus. Assim, o texto desta mensagem encontra-se em Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao verso 3, e em Colossenses 2, verso 1 ao verso 3, que todos nós vamos acompanhar. Amém. Assim diz a palavra de Deus, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Diga comigo, nestes últimos dias, Deus falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E o segundo texto continua e diz aos Colossenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 3, o seguinte: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu nome, o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Diga comigo, para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Até aqui a palavra de Deus. Meus amados, muito teríamos que falar acerca destas duas mensagens, destes dois textos sagrados, mas vamos apenas delinear um pouco acerca do tema do mistério de Deus Cristo. Diga comigo, mistério de Deus Cristo. Para muitos é mistério. Para outros, esse mistério está revelado. E porquê? Porque temos aprendido nas Santas Escrituras quem é este Cristo de Deus. Meditemos em 3 aspectos deste estudo. Primeiro, a introdução, como é natural. Em segundo lugar, o mistério de Deus Cristo e suas revelações. E em terceiro lugar, o propósito da manifestação de Deus Cristo. Introduzindo a mensagem deste dia em Hebreus 1,
tem o fundamento da revelação da pessoa de Jesus Cristo, que ao longo de toda a epístola nos ensina sobre ou acerca da sua missão na Terra. O autor desta carta, que tem um profundo conhecimento do judaísmo, aparenta ter sido o apóstolo São Paulo. Eu creio que foi mesmo o apóstolo São Paulo, julgando exatamente pelo último verso desta carta, que é a saudação típica de Paulo em todas as suas epístolas, como ele afirma em 2 Tessalonicenses 3, verso 17 e verso 18. E o autor desta epístola aos Hebreus descreve em toda esta carta quem é Jesus Cristo, o seu ministério, e que culmina com o seu sacrifício vicário, exortando os hebreus a receberem a correção de Deus e pugnando pela salvação e santificação. Nesta introdução da mensagem, eu quero chamar a nossa atenção de que a parte do primeiro casal que houve na Terra e que não foram gerados por ninguém, porque foram criados por Deus, todo o resto das pessoas foram geradas. Quando nasceram, eram bebés sem algum conhecimento do pecado e, por consequência, eram inocentes. Todos os que vêm a este mundo são inocentes. E a Bíblia até nos diz que toda a criação de Deus é boa e nada há que rejeitar. O que não é bom é aquele ou aqueles demónios que se infiltram nas pessoas quando as crianças crescem, chegam à idade adolescente e andam por caminhos errados e aprendem coisas que não devem e fazem coisas que não devem, como a matança de inocentes e a matança de outras pessoas, porque esse é o trabalho do diabo, que é matar, destruir e roubar. E nestes dias nós temos, em especial no Médio Oriente, uma matança daqueles que não são muslims ou maometanos. Os maometanos dizem que os outros têm que morrer ou têm que se converter. Ora, este, segundo o ensino da Sagrada Escritura, dita por Jesus, é o trabalho de Satanás. Jesus Cristo disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. O inimigo, falando do diabo, veio para matar, destruir e roubar. E são muitos aqueles que fazem esse trabalho de Satanás pelo mundo inteiro. De maneira que, quando nascemos, somos inocentes, mas depois precisamos de alguém que nos corrija no único livro da correção divina que Deus deixou à humanidade, que é a Sagrada Escritura. Quem é de Deus não mata. Jesus disse: se alguém matar, será réu de juízo. De maneira que este livro sagrado nos ensina muitas coisas. Na correção, na salvação, na santificação e na vigilância dos tempos atuais em que vivemos. Também o primeiro casal, como ia falando, que houve na Terra, conheceram a Deus cara a cara. Dependiam dele para tudo e eram senhores de toda a terra até à sua queda, na qual Satanás roubou tudo o que pertencia a Adão e Eva. Lucas 4, verso 6, ele próprio, Satanás, disse isso a Jesus: tudo me foi entregue, eu dou a quem quero. Portanto, se me adorares, prostrado me adorares, eu te darei tudo. Este Satanás, este ladrão, este que veio matar e roubar, roubou aos nossos primeiros pais a autoridade que eles tinham sobre toda a terra. E, por essa causa, todos nós estamos sofrendo. Assim, crer ou não crer em Deus faz toda a diferença do mundo. E depende de cada um de nós a bênção ou a maldição das famílias e das nações. Depende de cada um de nós. Depende de aprendermos no único livro sagrado que temos na Terra, o único, um só, o único de Deus, que foi dado aos judeus e à Igreja, que nos ensina o caminho da eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, crer ou não crer faz toda a diferença na família, na nação.
E como ia falando, todos os bebés são inocentes porque não têm conhecimento do pecado, como é que se tornaram violentos então na sua juventude? A resposta é que optaram por seguir a Satanás em vez de seguir a Deus. Naturalmente alguém tem de responder por estas situações, porque os bebés não aprendem por si próprios, mas são ensinados por alguém. Copiam as coisas más que os outros fazem, em vez de copiar as boas. Primeiro, faltou-lhes a correção da família. Segundo, faltou-lhes o ensino da Bíblia Sagrada. Terceiro, faltou-lhes o temor de Deus. Quarto lugar, faltou-lhes o ensino escolar da criação. Porque ali, hoje, também não há temor de Deus, nem tampouco se pode ensinar a criação. Ensina-se uma evolução que não existe. E este mentiroso deste Satanás tem trazido este espírito de mentira por todo o mundo. Pois deixe-me dizer que a Bíblia Sagrada diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Terra não foi feita de terra, nem água foi feita de água, nem árvores foram feitas de madeira. Mas o Senhor falou e tudo se fez. Mandou e tudo apareceu. E é este Deus glorioso que nos fala estas palavras no Salmo 33, que se apresenta na terra como o Criador de todas as coisas. Mas que vinha com uma missão, com um propósito, e esse propósito era regenerar, salvar, santificar e levar para o céu aqueles que nele crescem. Portanto, crer ou não crer faz a diferença, e nós vivemos num mundo que ensinam todas as coisas más, a começar, infelizmente, em muitas famílias, passando por a escola e para a universidade, que antigamente as universidades foram criadas, foram instituídas por homens de Deus, pastores e evangelistas, eram aqueles que fundaram as universidades. Hoje está tudo destruído moralmente e fisicamente. E todas estas faltas que apontei na educação das crianças e adolescentes vão ter repercussões negativas seguindo a educação da rua e da televisão, do cinema e da internet, onde Satanás tem o seu quartel-general. Mas nós podemos aprender deste livro e ter uma vida diferente, uma nação diferente. Podíamos, se todos se debruçassem sobre este livro sagrado, que é a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o princípio da Bíblia, Deus coloca sobre os pais a responsabilidade da educação das crianças nestas palavras: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, verso 5 ao verso 7. Estas são as bases principais da bênção na família e na nação. Também em Provérbios 22 e verso 6 diz: instrui-me ou ensina ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Você crê nisto? Você crê nisto? Quando colocamos a semente na terra, nós esperamos que ela brote. Bem sabemos que ela pode ser colocada em 4 campos diferentes. E nesta semente espiritual existe um poder de transformação de caráter e de personalidade, num certo aspecto. Particularmente o caráter da pessoa. Quando começa a crescer, é como aquela árvore que a gente lhe põe uma estaca para que ela cresça direita. Porque se não querer crescer com uma estaca, o vento ou leva para um lado ou leva para o outro, de acordo com a direção do vento. Assim vai este mundo crescendo no pecado e na destruição do seu corpo, e
na maldade por todo lado. Porquê? Porque não têm a estaca, não têm o conhecimento da Bíblia Sagrada. E porque lhe falta esse conhecimento, fazem então o trabalho de Satanás, que é matar, destruir e roubar. Mas ensina ao menino. Há uma responsabilidade para o pai e para a mãe. Uma grande responsabilidade de ensinar a criança no caminho em que ele deve andar. Não é no caminho que ele quer, como querem os políticos. Essa é uma política desastrosa e satânica para a família e para a nação. Não é no caminho que os políticos querem ou a criança quer. É no caminho em que deve andar, no caminho de Deus. Porque o caminho de Deus é perfeito. Como perfeito é o Senhor desse caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, os governos das nações terão que responder pelo ensino das escolas, onde as crianças têm as suas bases de conhecimento para o resto da vida. Eles têm que responder. E eu vou-vos dar alguma coisa, se Deus quiser, neste estudo acerca da resposta de Deus para os políticos, para os governos. E o mundo ateu, violento e revoltado, deve-se aos pais sem o temor de Deus e às autoridades que servem o Deus deste mundo, que é Satanás, em vez de servir a Deus, o Criador do mundo. Isto não quer dizer que eles mandam matar alguém, mas basta dizer não siga a Bíblia para fazer o trabalho do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esta é a situação do mundo corrupto por Satanás, e em vez de servirem a Deus, o Criador dos mundos, servem o seu inimigo, destroem os seus corpos, aniquilam a sociedade, destroem tudo, porque esse é o trabalho do diabo. Eu creio que se seguíssemos as instruções bíblicas, teríamos um mundo diferente. Você pode dizer amém, porque isto é verdade. E a história de Israel, que deixou ao Senhor, toma atenção, deveria ser para os outros povos a lição a colher e observar nas Santas Escrituras. O facto é que a Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 33 e verso 12. E Deus não se deixa escarnecer, meu amado. Tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo se ceifará. Se as pessoas semearem na carne, colhem a corrupção. Mas semear no Espírito, colhem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou autoridades, governos sobre os povos, mas também requer deles obediência à sua palavra, porque ninguém está acima de Deus. Usam dizer que ninguém está acima da lei, e o que temos ouvido nas televisões e etc. é que os políticos, os que governam, são os primeiros a mentir. São os próprios que trazem os programas da televisão que dizem este mentiu, aquele mentiu, e ficamos assim. Mas se alguém for apanhado em alguma mentira, vai a tribunal e vai para uma cadeia. Mas aqueles sem autoridade, parece que é muito difícil metê-los lá dentro. Pois todos têm que dar contas a Deus do trabalho que fizeram na terra em favor dos outros ou em favor de si mesmo, ou na obra do Senhor. Portanto, Deus colocou autoridade sobre as nações e requer obediência a essas autoridades, mas eles têm que estar baseados neste livro sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, em Provérbios 14, verso 34, diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio e a vergonha dos povos. E este estado de pecado dos povos e seus governantes tem um dia a sentença e juízo horrível no vale de Jeosafá, em Israel. Joel 3, verso 2 e Apocalipse 6, verso 15 ao verso 17. Esses governos, essas autoridades farão a última oração da sua vida, não a Deus, mas às montanhas, para os cobrir, para os esconder daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Deus vem fazer contas com os governos das nações. E eles são os primeiros
a fugirem. Quando Deus abrir os céus e manifestar a sua glória desde o alto, eles farão esta oração: montes, escondei-nos, cobri-nos e escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles serão os primeiros a fazer essa oração de morte, de aniquilamento. Porquê? Porque voltaram as costas a esta palavra e o Senhor não se vai deixar escarnecer. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 15, verso 15 e verso 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Em Mateus capítulo 28, verso 19 diz: ide e ensinai todas as nações. Há responsabilidade sobre estes ombros, como há responsabilidade sobre todos os servos de Deus, que são chamados para dizer: assim diz a palavra de Deus. Ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro de momentos voltamos. Enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Aos Colossenses 2 e verso 2. Se todos passassem pela cruz, teríamos um mundo diferente. Meus amados, nós temos a responsabilidade na nossa geração de termos que dizer ao mundo: assim diz a palavra do Senhor. Ide por todo o mundo e ensinai em todas as nações. Ensinai todas as nações, não são algumas delas. São todas as nações, inclusive os maometanos, precisam de ouvir o Evangelho e saber que Jesus Cristo deu a sua vida por eles para os salvar, e que além deste Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo, outro Deus não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Este não é um livro judaico, nem um livro cristão. É a palavra de Deus para todas as nações. Louvado seja Deus nosso Senhor. E as nações, se as nações, a começar pelas autoridades, recebessem o ensino e o guardassem, não teríamos outro tipo de vida na terra? Teríamos, certamente. Mas, pelo contrário, lutam contra a palavra de Deus. Tiraram a oração e a Bíblia das escolas. E o resultado é o aborto, a matança dos inocentes, cujo sangue clama a Deus por vingança. É a sodomia, é a violência de toda a ordem, é distribuindo preservativos à juventude para fornicarem à vontade nas escolas. A sociedade aceita isto e temos uma sociedade quase podre moralmente. E sabe quem é o culpado? É você que não vê, que não ouve, que não lê. É você que coloca os políticos no lugar onde estão. Você que vota neles é o culpado. Não, eu sei em quem voto. Louvado seja o nome do Senhor. Sabem quem eu voto? Eu voto na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, em outro aspecto, em vez de receberem este sagrado ensino, rejeitam-no e ensinam as teorias humanas da evolução, que não existe senão no desenvolvimento do conhecimento, e o povo torna-se ateu, voltando as costas a Deus. Se somos crentes, nós votamos na Bíblia. Se somos crentes, nós votamos no que é decente. Nós votamos no que é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, há muito que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. As nossas crianças estão expostas a um ensino espúrio, diabólico e humano. Mas há muito tempo que Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e verso 1. E no Salmo 33 e verso 9 diz que Deus falou e tudo se fez. Tudo o que a gente vê é da autoridade da palavra de Deus.
Um homem pode falar muitas palavras e nada acontecer. Mas Deus falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Uma pedra não foi feita de pedra, uma árvore não foi feita de madeira, terra não foi feita de terra, etc, etc, etc. Deus falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. E é este glorioso Senhor, Jeová, o dono do universo, o dono dos mundos, que se manifestou em carne, na pessoa de Jesus, vindo buscar e salvar o que se havia perdido. E um dos aspectos básicos de conhecer a Deus e a sua sapiência encontra-se na sua criação quando afirma, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1 e verso 20. Por estas palavras ninguém tem qualquer desculpa acerca de crer ou não crer, conhecer ou não conhecer a Deus. As coisas estão criadas, são a testemunha viva de Deus para que o homem comece a pensar para uma macieira que dá maçãs, uma pereira que dá peras, um carvalho que dá bolotas, um castanheiro que dá castanhas, uma cerejeira que dá cerejas, uma videira que dá uvas, etc. Quem é que fez tudo isto? Como é que tudo isto apareceu aqui na Terra? Foram os cientistas. Fora daqui, diabo. Os cientistas não têm essa capacidade. Deus falou e tudo se fez. Mandou e tudo apareceu. E o mundo é inexcusável diante de Deus porque tem a sua criação para olhar para ela. E posto isto, vejamos o primeiro aspecto do estudo. O mistério de Deus Cristo e suas revelações. E partimos do princípio de que nunca nenhuma pessoa humana pode ou pôde ver a Deus na sua essência, porque morreria instantaneamente. E esta carta começa com esta escritura. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1 e verso 1. Este verso das Santas Escrituras tem duas partes distintas para a nossa meditação e que ocupa todo o Velho e Novo Testamento no ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo. São duas revelações de Deus ao homem. De passado, falou de muitas e variadas formas. E muitas vezes. E no Novo Testamento, nestes últimos dias, diga últimos dias. Então, estes últimos dias já começaram há cerca de 2000 anos atrás. Nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho. Louvado seja Deus. Portanto, Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas e a nós falou-nos pelo Filho. Todo o ensino e a profecia dos profetas é a voz escrita de Deus do Velho Testamento. E todo o Evangelho é a voz de Deus escrita. Então, o que é que Deus falou? São muitas e variadas as mensagens de Deus. Ele revela-se nas Santas Escrituras e nelas se conhece. Então, quem é Deus? Porque Deus não é uma coisa qualquer, um nome apenas. Deus é uma pessoa. E Deus se revela em 3 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que Deus falou? E sobre o que é que Deus falou pelo Filho? Teríamos que ler todo o seu ministério terreno e o ensino apostólico. Deus fala nas Santas Escrituras e Deus ali se faz conhecer. Deus falou no Velho Testamento e Deus falou pelo Filho no Novo Testamento e pela era apostólica por aqueles que escreveram a palavra do Senhor. Mas vamos deixar aqui
algumas partes mais importantes dessas mensagens acerca de Deus para que tenhamos uma ideia mais ou menos concreta acerca deste glorioso e sapiente Senhor que se apresenta ao homem que Ele criou. Ele se apresenta ao homem que Ele criou, para que o homem o possa conhecer ou o pudesse conhecer. E Deus tem falado de várias formas. Ele fala por visões, fala por sonhos, fala por inspiração, fala por vozes, fala por anjos, etc. E como diz a Escritura, de muitas e várias maneiras. Por exemplo, na sedição, ou revolta de Arão e Míriam contra Moisés, diz a Escritura que Deus ouviu o que eles falaram. Portanto, vejam bem que este Deus que nós dizemos que está no trono da sua glória, mas também enche o universo. Aquele que fez o olho ver, que fez o ouvido ouve, que sabe tudo o que vai neste universo. Até os peixes do mar ouvem a sua voz, engolem o profeta Jonas e depois ouvem outra vez para vomitá-lo na praia, lá no fundo do mar. Ora bem, é este Deus tão magnificente que tu e eu precisamos de ter em consideração, em conta e saber quem Ele é. Mas eu ia dizendo que na sedição, ou revolta de Arão e Míriam contra Moisés, diz a Escritura que Deus ouviu o que eles falaram. Deus ouviu essa conversa e desceu numa nuvem e falou da nuvem na porta da tenda da congregação em Números 12, verso 1 ao verso 6, que nós queremos ler para si e para nós naturalmente. Capítulo 12 do livro de Números, verso 1 ao verso 6, diz assim: E falaram Míriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cozita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cozita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora bem, Deus chamou a Moisés. Arão e Míriam eram seus irmãos, mas nunca ouviram a voz de Deus que os chamasse, senão que o seu irmão os colocou em lugares chaves para orientarem, um no cântico, que era a irmã, no cântico de louvor a Deus, e o outro como sumo sacerdote. Mas o único que Deus chamou foi Moisés. E o Senhor ouviu, porque eles disseram, então, falou somente Deus por Moisés? E não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. O que é que você fala do seu irmão? O que é que você fala do seu pastor? Com razão ou sem ela? O que é que falamos uns dos outros? É que o Senhor ouve todas as palavras. E vem o dia, se Deus quiser, que eu irei pregar sobre o purgatório dos crentes cristãos aqui na Terra. Porque purgatório do outro lado não há. Mas aqui na Terra existe. Se Deus permitir, nós vamos falar sobre ele. Assim, verso 3 diz: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Míriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Míriam e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer e, ou em sonhos, falarei com ele. Portanto, muitas foram e variadas as maneiras de Deus falar. E nós estamos a falar de uma, mas vamos falar de mais. Visões ou sonhos, o Senhor diz que se manifesta a essas pessoas se eles forem profetas, se forem homens que Deus quer usar para ministrar a sua palavra. Mas outra forma de Deus falar foi de cara a cara. Isto significa, pessoalmente, revelado em teofania, pelo seu anjo, por Cristo, porque nunca ninguém poderá ver
a Deus e viver, como o Senhor disse a Moisés em Êxodo 33 e verso 20. Mas o Senhor pode se revelar pelo seu anjo, em teofania, em aparições. Mas esta cara a cara está escrito em Números 12, verso 7 ao verso 10, e no final da história, Míriam ficou leprosa por falar contra o seu irmão. De maneira que Deus fala e também traz correção. E ela ficou branca como a neve, porque falou contra o seu irmão. E ao seu servo Abraão, em outra teofania, em outra aparição, o Senhor até comeu um almoço de vitela em sua casa. Gênesis 18, verso 1 ao verso 8. E desta aparição resultou a promessa do nascimento de Isaac. Assim, para entender o mistério de Deus Cristo e estas duas revelações, precisamos do elemento espiritual da fé. Para o fazer, de contrário, teremos perdido o nosso tempo. Isto é simplesmente básico, porque creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E aqueles que são da fé são filhos do crente Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, em Hebreus 11, verso 6 afirma: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Crer ou não crer no que se vê e que se apresenta como sendo Deus, não é somente um ato de fé, mas de coragem, porque aqui entra a parte sobrenatural e vedada ao homem no seu estado natural. E dentro de momentos nós voltamos. Enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Colossenses 2 e verso 2. A palavra de Deus é espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e nos ensina a tomar a nossa cruz e olhar para Jesus, autor e consumador da fé, que numa cruz deu a sua vida para salvar o mundo. Deus nos deu esta graça de podermos anunciar a sua palavra, mas é uma responsabilidade e que nós temos perante Deus, dizer aos outros: assim diz a palavra do Senhor. E como ia falando, o homem em si mesmo também é um ser com duas naturezas, a humana ou física e a espiritual. E o facto é que, ao passar pela regeneração, esse homem espiritual vai aparecer, porque estava separado de Deus, morto em ofensas e pecados, mas em ouvindo a palavra de Deus, que é Espírito e que é vida, foi vivificado pela regeneração, pelo novo nascimento e foi feito filho de Deus, sendo apenas filho de homens. E num certo aspecto, até filhos do diabo. De maneira que o homem tem estas duas naturezas, mas quando entra na vida de pecado, uma fica separada de Deus, morto em ofensas e pecados, até ao tempo da regeneração. São Paulo diz que dentro do homem físico há esse homem interior, que finalmente é a única substância que pode comunicar com Deus, porque Deus é Espírito. E damos as Escrituras, Efésios 3, 16, Efésios 4, 24, diz que Deus é Espírito, 2 de Coríntios 4, 16 e João 4, 24, Deus é Espírito. E crer ou não crer nesse glorioso e magnificente Senhor é questão de vida ou de morte, de separação eterna, com este glorioso Criador do próprio homem revelado em carne na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter em consideração as palavras que nós ouvimos. Já pusemos isso no princípio, que Jesus disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, verso 5. O que é que você diz a isto?
Finalmente, Jesus Cristo não foi apenas nascido da Virgem Maria, ele foi gerado do Espírito Santo porque assim tinha que acontecer para se tornar homem. Mas este glorioso Senhor do assunto que estamos a meditar, do mistério de Deus Cristo, já existia antes que o mundo existisse. E agora? O que vamos fazer dessa Escritura? Vamos crer ou deixar de crer? João 3, e verso 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então o que é que verá? A ira de Deus sobre ele permanece. O que é que você quer? A vida eterna ou a ira eterna? Será que haverá alguém que possa chegar ao outro lado da vida e dizer: eu não sabia, Senhor? Não pode dizer essas palavras a Deus, porque uma ou outra vez o Senhor se haveria manifestado a esse coração. E de resto tudo está escrito nos livros do céu, e essa é a verdade. Você gostaria de ver o filme da sua vida? Não, eu também não gostaria de ver o filme da minha vida. Eu podia ver, mas não queria que ninguém visse. Até que o Senhor me salvou. Tudo está escrito, está tudo nu e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. De maneira que crer ou não crer é motivo para podermos estar bem apercebidos que será vida ou morte eterna, gozo eterno, sofrimento eterno. Em 1 João 5, verso 10 diz: quem crê no Filho de Deus, esse mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus do seu Filho deu. Você lembra-se da escritura que eu falei no capítulo 1 aos Romanos, que as coisas que Deus criou são como uma testemunha de Deus perante todos os homens, para que eles meditem e fiquem inexcusáveis? Primeiro, como é que Deus falava aos homens no princípio, além do que já dissemos? A resposta é que Deus revelou ao homem oralmente, de viva voz, falando lá do céu ou juntos, e quando junto a esses seres criados. Por exemplo, Deus falou desde o céu em voz audível e que os homens podiam ouvir, e na sua própria língua, dando testemunho de quem era Jesus. Quando Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu amado filho, o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma voz lá do céu. E todos ouviram: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. No Monte da Transfiguração saiu uma voz da nuvem que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Mateus 17, e verso 5. E aqueles que ali estavam ouviram essa voz. Se não houvesse outra revelação de Deus, estas chegariam para se compreender que Deus tem uma voz audível e fala na língua que as pessoas entendem e que se pode entender. Mas quem é Deus? João 4, 24 diz que Deus é Espírito. E ninguém pode ver a sua face como Ele é na sua essência e viver, porque o Senhor disse isso a Moisés. Muito bem, eu creio que explicar quem é Deus somente se pode fazer por revelação, e esta das Sagradas Escrituras. Na pequena enciclopédia bíblica temos uma expressão acerca de Deus que diz: Deus é um ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador, conservador do universo, e os crentes aceitam isto. Na teologia evangélica há outra definição, além de tantas outras, desta forma, acerca da revelação da sua existência, como sendo a revelação própria da realidade de Deus nas perfeições e propósitos. E esta descoberta é dada universalmente na natureza, na história e consciência.
e também especialmente nos eventos da história da redenção judaico-cristã, com o seu clímax na encarnação do Verbo. Mas, naturalmente, para muitos isto não chega. E se fosse a mencionar tudo o que se escreve pelos teólogos, ou com a intenção de se perceber quem é Deus, no final da apresentação saberíamos, tanto como no princípio, devido à extensão da redação, para muitos complexa. Também este glorioso e magnificente Senhor, existente por si mesmo, jamais disse ou fez saber ao homem a sua procedência, mas a leitura bíblica revela a sua pessoa, seus atributos e seu caráter. A sua pessoa, seus atributos e seu caráter. E isso, junto à sua voz, que soou lá do céu, deve ser o suficiente para termos uma ideia deste mistério acerca de Deus Cristo, Criador do Universo. Segundo lugar, Deus falou como pessoa para pessoa. E a mensagem de Deus no princípio era em forma de conversa oral. Era um ensino de aviso e levou séculos e séculos Deus a falar aos homens assim, sem nada escrito. As Escrituras começaram a aparecer através de Moisés. De maneira que a mensagem no princípio era oral, era de ensino e de aviso com seres humanos. Vejamos alguns exemplos. A Adão, Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Ora, o homem, quando veio a este mundo, encontra tudo feito. E esse mundo tem um Senhor, tem um dono, tem um Criador que lhe deu ordens para o guardar. Antes de Adão, homem nenhum houve. Antes de Adão, homem nenhum houve. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, antes de Adão, nenhum homem houve. De maneira que Deus fez tudo para o homem que Ele criou. Ora, o homem, quando veio a este mundo, encontrou tudo feito, como ia dizer, e este mundo tem um Senhor e tem um dono, tem um Criador que lhe deu ordem para guardar aquilo que lhe entregou. Mas logo caíram em tentação e comeram mesmo do fruto dessa árvore proibida e viram que estavam nus e se esconderam. A glória de Deus que os cobria desapareceu. A glória de Deus que os cobria desapareceu, porque eles estavam nus, mas não se envergonhavam, porque estavam cobertos com a glória de Deus. E a voz de Deus voltou a soar: onde estás, Adão? Gênesis 13, verso 9. E o verso 8 diz que eles se esconderam da presença do Senhor Deus, que estava presente. Quando Caim matou o seu irmão Abel, Deus voltou a falar: aonde está Abel, teu irmão? Gênesis 4, verso 9. E o verso 10, entende-se que esta voz veio de Deus, lá do céu. A Noé, disse Deus: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, porque eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne. Gênesis 6, verso 13 ao verso 17. Também esta escritura deixa transparecer que Deus falou a Noé desde o céu e que Noé ouvia a sua voz. A primeira vez que Deus falou a Abraão teria sido da mesma forma a sua voz lá do céu. Eu creio que era a maneira natural daqueles tempos, e esta maneira de Deus seria aquela de se revelar aos homens no passado. E Deus disse-lhe a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, e verso 1. E foi para um lugar chamado Siquém. E ali, naquele ponto de paragem ou de espera, Deus lhe apareceu, creio que agora, pessoalmente, para confirmar que aquela terra onde ele estava lhe tinha sido dada. Gênesis 12 e verso 7. Mas este glorioso Senhor voltou a aparecer pessoalmente e disse a Abraão:
Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17 e verso 1. Mas em Gênesis 18, verso 1 ou verso 8, como assim, mas já foi dito, temos então aquela teofania ou aparição de Deus Cristo e que comeram um almoço de vitela. Deus e os anjos podem transfigurar-se em homens, como muitas vezes temos dito. Portanto, Deus apareceu, este Deus Cristo, este mistério de Deus Cristo, apareceu muitas vezes no Velho Testamento. E desta visita, desta aparição de Deus Cristo, resultou a promessa do nascimento de Isaque e da destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades da Campina. Além disto, enquanto os dois anjos foram para Sodoma e Gomorra para destruir com fogo aquelas cidades e salvar a família de Lot, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor, como diz em Gênesis 18 e verso 22. Enquanto Deus enviou aqueles dois anjos para tirar a Lot e a família daquele lugar de Sodoma e destruir aquelas cidades, o Senhor ficou com o seu servo Abraão. De maneira que os anjos têm muita autoridade, muito poder, podem se revelar em pessoas e até podem comer um almoço de vitela. Louvado seja Deus! E de várias formas tem sido, em todo o Velho Testamento, falando aos profetas para avisar o seu povo e para que escrevessem a mensagem que lhe era transmitida. Por exemplo, Jeremias 30, verso 1 e verso 2 diz: a palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que tenho dito. Isto significa revelação de Deus. Portanto, Deus pode falar lá do alto, pode se manifestar fisicamente, pode falar boca a boca e pode falar por revelação. Como foi dito, este glorioso Senhor somente se pode perceber quem Ele é por revelação bíblica e não fora dela. E nesta revelação se encontra também acerca da sua personalidade, dos seus atributos e do seu caráter. Primeiro, Deus é uma pessoa espiritual e é tão poderoso que os humanos não o podem ver, nem podiam subsistir diante dele, como já foi dito. Deus é Espírito, João 4 e verso 24. E como pessoa, ele tem uma figura, a qual deu ao próprio homem que ele criou. Portanto, Deus tem a aparência de um homem. E o homem tem a aparência de Deus. Gênesis 1, verso 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Relativo à sua pessoa, Deus se revela com vários nomes e um deles é no aspecto plural. Ou seja, mais do que um. Deus é um ser trino. Revela-se na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, Deus no hebraico é isso mesmo. O seu nome é Elohim. Mais do que um. Plural. Isto revela que Deus é uma trindade. E espalhado por toda a Bíblia. Mas já em Gênesis 1 e verso 26, desde o princípio, ainda não havia homem sobre a terra, diz, revela esse plural quando Deus ditou a Moisés a história da criação, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Não diz à minha, mas à nossa. E Jesus disse: ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos falando acerca do mistério de Deus Cristo. E dentro de momentos voltamos. Para já, telespectador, precisamos estar todos enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. E somente quando ouvimos a palavra de Deus, quando estudamos, podemos ter conhecimento, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E nos indica a cruz, onde o mistério de Deus Cristo termina. O Senhor diz: está consumado. Consumou a obra da redenção que Deus Pai deu a fazer. Mostrou na terra quem era Deus, que diz: eu e o Pai somos um. E ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos.
Meus amados, temos falado um pouco sobre a pessoa do Senhor, sobre Deus, o mistério de Deus Cristo. O Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Louvado seja Deus nosso Senhor. E em passando isso, temos agora em relação com os seus atributos, para conhecermos este glorioso Senhor. Deus é amor, Deus é Espírito, Deus é imortal, mas o homem morre. O homem tem duas naturezas, a humana, a física e a espiritual, que pode estar separada, morta em ofensas e pecados, e pode ser vivificada. Mas eu ia dizendo, Deus é amor, e ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pareça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E Deus é Espírito, João 4, verso 24. Deus é imortal e também é imutável. Deus é omnipotente, Deus é omnisciente e Deus é omnipresente. Em relação com o seu caráter, Deus é bom. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. A bondade de Deus está espalhada em toda a Bíblia. Ora bem, vamos lá ver se a gente entende aqui alguma coisa. Deus é bom, a sua misericórdia é de geração em geração. Ora, uma pessoa bondosa não manda matar, mas os maometanos têm um livro da sua religião que diz: se alguém não te seguir, mata-o. Mas Deus é bom, portanto, não é o mesmo Deus. É um outro Deus, mas não é o único Deus do universo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, é compassivo, é longânimo, é misericordioso, é santo e é zeloso, e naturalmente cada um de nós pode procurar na concordância as Escrituras sobre estas coisas que tenho dito. E para concluir sobre o mistério de Deus Cristo, segundo o nosso segundo texto que no princípio foi lido, esse conhecimento virá quando estivermos enriquecidos na plenitude ou estado completo de inteligência espiritual, pelo que precisamos de profunda meditação. Você sabe, naturalmente sabe como eu, que há pessoas que só têm a instrução primária, outros já têm a instrução secundária. É claro que outros chegam à cátedra. Mas nem todos vão para uma universidade, para um colégio, nem todos vão para uma high school, etc, etc. Mas, no que respeita às Sagradas Escrituras, para conhecimento deste glorioso Senhor, todos nós precisamos ser catedráticos. Todos nós precisamos ser inteligentes na sua plenitude e ciência. Porque uma pessoa pode ter apenas instrução primária, mas pode conhecer a Sagrada Escritura dentro também da capacidade que foi distribuída. Porque nem todos sabem tudo. Portanto, eu vou repetir o meu pensamento, que neste segundo texto que foi lido, esse conhecimento virá quando estivermos enriquecidos na plenitude, ou estado completo da inteligência espiritual, conhecimento espiritual. Porque podemos ter o natural, na verdade, mas precisamos do espiritual para saber quem é Deus. Precisamos dessa profunda meditação. E este texto de Colossenses 2, verso 2 e 3, tem um profundo ensino sobre a plenitude dessa inteligência, porque em Deus Cristo existem todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Porque em Cristo, neste
mistério de Deus Cristo, existem todos os tesouros da sabedoria e da inteligência. Você sabe o que é um tesouro? Naturalmente toda a gente sabe que é um tesouro, pode ser em joias ou em dinheiro. Vamos nos enriquecer nas coisas espirituais de Deus e quando delas temos conhecimento, sabemos então que esta é a palavra do Senhor que revela o caráter e a personalidade deste glorioso Senhor e os seus atributos. Podemos dizer todos amém. Diga amém e dê glória a Deus. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Mas é preciso conhecê-la, é preciso estudá-la, é preciso crer. E o Senhor abre o entendimento, como aquela mulher que ao ouvir o apóstolo São Paulo estava interessada em saber aquilo que Paulo dizia, e Deus lhe abriu o coração. Não é isto tão lindo, tão maravilhoso? Então teríamos outro mundo. Se fôssemos enriquecidos, não em riquezas que passam e tudo fica por cá, mas nas riquezas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. E se realmente fôssemos a estudar a profundidade do assunto, levaríamos outro tanto tempo como até agora, pelo que vamos apenas resumir o assunto, mas deixamos aqui várias palavras-chave para que quem possa aprofundar o assunto possa fazê-lo, tais como, primeiro, estamos falando do segundo texto, unidos em caridade. Segundo, enriquecidos na plenitude ou estado completo da inteligência. E em terceiro, os tesouros escondidos da sabedoria e da ciência. Ora, nós vamos apenas tocar ao de leve este assunto, porque nos levaria muito tempo. Sobre estes assuntos, Paulo tinha um grande combate espiritual para que os colossenses e laodicenses, duas igrejas, fossem informados destes tesouros espirituais para que tivessem o conhecimento do mistério de Deus Cristo. Isso era importante. O apóstolo São Paulo queria que aquelas igrejas soubessem deste assunto do mistério de Deus Cristo. E você também quer saber? Nós estamos explicando. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa luta espiritual percebe-se a necessidade destas duas igrejas saberem e compreenderem este ponto-chave do Evangelho chamado de Deus Cristo. Naturalmente, tanto para eles como para todos em geral, este assunto era básico e importante para o cristão e para o cristianismo. O que significa então o mistério de Deus Cristo? No Velho Testamento, a única literatura que revela Deus, nunca jamais os teólogos compreenderam que Deus se podia revelar em carne. Para eles era inconcebível. Como Deus é Espírito, só criam que é um Deus, uma só pessoa, Deus, não há ninguém. Mas na Bíblia Sagrada fala-nos de Trindade. E para começar, antes que houvesse homens na terra, o Senhor falou disso. Façamos o homem à nossa imagem conforme à nossa semelhança. Está no plural, mais do que um. Mas para os israelitas, para os judeus, era inconcebível. Os teólogos, os mestres, etc., inconcebível que Deus pudesse revelar em carne. E Paulo, pelo Espírito Santo, revela esse mistério. A resposta desse mistério de Deus Cristo é a encarnação do Verbo. Diga, a encarnação do Verbo Divino. É a revelação de Deus em carne e a revelação da Trindade. Deus tornou-se homem para completar o seu plano da redenção da humanidade. E digamos, ponto final. O mistério de Deus Cristo é Deus revelado em carne. E somente quando existe o estudo aprofundado das Santas Escrituras se pode compreender que Deus tem todo o poder, todos os tesouros da ciência, e que Deus se revela pelas três pessoas, pelos seus atributos e pelo seu caráter, como tem sido estudado. Podemos dizer todos amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Vamos deixar apenas algumas escrituras para termos uma ideia desse mistério de Deus Cristo, tais como, primeiro, sobre o amor ou caridade. Deus é amor, João 3,16. Esta escritura fala-nos muito profundamente e poucos se apercebem, e
O mesmo se encontra em João 15, verso 13, que diz: ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Não se esqueça de que estas três partes nós temos ministrado atrás. Somente quando as pessoas compreendem que estão condenadas ao sofrimento eterno e não têm outra solução, se não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, é que dão realmente o valor ao amor de Deus, à caridade de Deus. Deus foi bom para com o homem que Ele criou. Veio à sua procura e lhe deu um plano. No Velho Testamento, eram os animais que pagavam o preço. No Novo Testamento, foi o Filho de Deus que pagou o preço por toda a nossa redenção. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Assim está escrito aos Hebreus, de maneira que Jesus deu a sua vida, tanto pelos do passado, como pelos do presente. Somente quando as pessoas têm realmente um encontro com Deus é que dão o real valor, é que compreendem que estavam condenadas, foram salvas, que é o meu caso, é o caso da minha esposa, que nós começamos a chorar. Deus revelado em carne morreu por nós para nos salvar. Esse é motivo de profunda meditação. E não me incomoda nada dizer que comecei a chorar com a minha esposa. Louvado seja Deus. E o corpo de Cristo precisa de estar unido nesse amor e nessa caridade, que é o vínculo da perfeição. Diga que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3 e verso 14. E é também por esse aspecto da caridade que vem a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Efésios 4 e verso 3. E desta forma, esta situação exclui toda a contenda e glória humana, como dizem em Filipenses 2, verso 2, ao verso 5, que diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considera os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Foi pelos outros que Jesus deu a sua vida, que Deus deu a sua vida revelado em carne. E esse sentimento é o mesmo do Pai e do Espírito Santo, vindo a este mundo dar a sua própria vida para salvar os outros. Diga, para salvar os outros, para salvar os outros. Em suma, o amor é a raiz e o fundamento de todo o conhecimento espiritual. E você, se quiser, pode dizer amém. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, o amor ou a caridade traz consigo a revelação do entendimento. Entendimento e compreensão. Quando Jesus ressuscitou, Ele disse àqueles dois discípulos que iam para Emaús, que convinha que se cumprisse o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 44, 45. Mas os servos de Deus andaram 3 anos na escola prática de Jesus Cristo. E chegamos ao fim, ainda temos um Pedro que negou a Cristo 3 vezes. Graças a Deus pela sua conversão depois. Que situação havia ainda no meio dos discípulos? Mas quando Jesus ressuscitou, eles tampouco souberam que era Jesus. Disse, convinha que se cumprisse o que Deus estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então se lhe abriu o entendimento, é porque eles estavam com atenção acerca daquele estranho que ia com eles. Como com atenção estava aquela mulher a ouvir Paulo, que Deus lhe abriu o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 1, verso 9 diz: e peço isto, que a vossa caridade abunda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E em todo o conhecimento. Em primeiro lugar, vem o amor e depois vem o conhecimento, vem o entendimento. Em Efésios 3, 17 a 19 afirma: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que excede todo o entendimento, toda a compreensão, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém! O amor de Cristo excede todo o entendimento. As palavras falam por si.
E elas nos embebem nas preciosidades de Deus, que muita gente ignora e outros não querem saber. E isso é tão maravilhoso que Paulo nos indica um objetivo dessa profundidade divina em 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. E isso nos dá a ideia do templo e do templo espiritual aonde Deus habita. Em Efésios 2, verso 2 ao verso 22 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós sois juntamente edificados para a morada de Deus em Espírito. Você deve ser uma pedra dessa edificação. Oxalá que a maior parte que me ouve seja uma dessas pedras vivas. E dentro de momentos voltamos. Amém. Meu amado telespectador, posso fazer-lhe uma pergunta. Em que é que você está enriquecido? Em tesouros terrenos ou tesouros espirituais? Estão os seus tesouros na terra ou estão no céu? Jesus disse para não ajuntarmos tesouros na terra, mas sim no céu. Então devemos estar enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Então, nós temos o melhor tesouro nesta Sagrada Escritura, que é Espírito e vida. Ela nos lidera a esse conhecimento de Deus revelado no Calvário, onde Cristo deu a sua vida pelos pecadores para os salvar. Atrás eu tinha dito que este segundo texto que foi lido aos Colossenses, capítulo 2, ele nos fala de 3 coisas importantes: unidos em caridade, enriquecidos na plenitude ou estado completo de inteligência espiritual, e em terceiro lugar, os tesouros escondidos da sabedoria e da ciência, que é isto que realmente convém a cada um de nós, visto que o apóstolo Paulo disse que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levaremos. Portanto, o que é que estamos fazendo neste mundo? Estamos juntando tesouros terrenos, ficam cá, não vão para lá. Para lá só vão os tesouros espirituais. Então, em terceiro lugar, este conhecimento de Deus na Igreja resolve o problema da humanidade de Cristo. Este conhecimento de Deus na Igreja resolve o problema da humanidade de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quem conhecer a Cristo tem esse tesouro. Louvado seja Deus! Sabedoria e ciência são 2 termos fundamentais para os cristãos regrarem a sua vida espiritual e serem testemunhas de Cristo, falarem daquilo que realmente têm uma experiência na vida. Porque as pessoas não vão falar de qualquer coisa sem ter uma experiência e dizer aos outros: olha, eu sei que para mim é bom. Quando me falaram pela primeira vez, em 1967, na África do Sul, acerca do batismo com o Espírito Santo, eu perguntei se isso era bom. E a pessoa disse: isso é maravilhoso. Aí então eu também quero. Então eu fui e recebi esse batismo. Muita gente hoje já falando de batismo com o Espírito Santo, mas não tem a experiência, não pode falar. Se a gente comer batatas com bacalhau, a gente diz que é bom, porque nós gostamos, podemos dizer é um bom prato. Mas outro pode dizer um bife com batatas fritas e ovos estrelados também é bom, já passaram por essa experiência. Ou outra coisa qualquer, não é? A experiência vai ditar realmente aquilo que a pessoa tem passado por isso. Salomão pediu a Deus essa sabedoria para poder julgar o povo do Senhor. João, 1 Reis 3, e verso 9.
Paulo tinha isto em grande estima quando afirma: e na verdade também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Diga, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, Paulo tinha por perda todas as coisas. Mas quem era Paulo? Quem era Paulo? Pelo qual sofria perda de todas estas coisas, e ele agora deixa alguma coisa muito importante para você e eu ouvir. E as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3 e verso 8. Veja todo este capítulo e você vai ver quem era Paulo. E ele diz: tudo aquilo que eu era, aquilo que eu tinha, eu considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É isso que realmente vale a pena enquanto andamos por cá, é saber o mistério de Deus Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros da ciência e da inteligência. Em Efésios 1, verso 8 e verso 9 diz que Deus nos descobriu o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou aprovação, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em Efésios 3, verso 8 diz também: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Diga, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Se não houvesse riquezas espirituais, pelo menos a herança de Cristo é a nossa herança. O Senhor disse: aquilo que o Pai tem é meu, tudo aquilo que o Pai tem é meu, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas as riquezas espirituais aqui na terra faz com que realmente possamos herdar essa herança no céu. Louvado seja Deus nosso Senhor. E a mim, o mínimo de todos os santos, o Paulo se achava nessa situação de ser o mais pequeno entre os santos, para anunciar as riquezas incompreensíveis. É isto que falta ao mundo, é saber essas riquezas de Cristo, e então Satanás não tem lugar na sua vida. Mas sim as riquezas incompreensíveis do mundo, mas compreensíveis aos servos de Deus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 2, 6 a 10 afirma: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Não, isso tinha ele demais, não é? E considerava como esterco. E você? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Essa sabedoria foi ordenada para a glória dos crentes. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Você pode dizer comigo, cantar comigo? É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Esta é a sabedoria de Deus oculta em mistério e revelada em Cristo Jesus, que Ele pagou o preço da nossa redenção no Calvário. Finalmente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é medo. Temor é um sagrado respeito por aquele a quem se deve. Provérbios 1 e verso 7. E finalmente Jesus Cristo diz: Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 1 e verso 30. E finalizando em terceiro lugar, o propósito da manifestação de Deus Cristo. O propósito da manifestação de Deus Cristo. Temos estudado acerca daquilo que realmente Deus é e como se revela aos homens, e agora a sua finalidade, o seu propósito do mistério de Deus Cristo. Esta manifestação de Deus Cristo teve um propósito, como tem sido dito: nunca ninguém viu a Deus, nem poderá ver no estado físico.
Em João 1, versos 8, afirma: Deus nunca o fez visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Primeiro ponto. Deus fez conhecer quem era, Cristo fez conhecer quem era Deus, e como já foi dito, ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso Jesus disse estas palavras, e em João 14:9, e em João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Este é o princípio de sabermos o propósito da manifestação de Deus Cristo. A manifestação de Deus Cristo tinha em vista a redenção da humanidade. Diga comigo, o propósito ou a manifestação de Deus Cristo tinha em vista a redenção da humanidade. Porquê? Porque não há um justo nem um sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e esta era a situação de todo o mundo, e é a situação de todo o mundo pecador que não tem a salvação. E para esse fim Deus tinha de encarnar, tornar-se homem para poder expiar o pecado do homem pelo seu próprio sangue, como diz em Atos 20 e verso 28, estas palavras: olhai por vós, dizia ele aos anciãos de Éfeso, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Este foi o propósito da manifestação de Deus Cristo na Terra. Deus encarnou em Jesus Cristo, por isso foi chamado o mistério de Deus Cristo. Encarnou para poder morrer pelos outros e resgatá-los. João 1, verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para recebermos a salvação precisamos de confessar que Jesus Cristo veio em carne. 1 João 4, verso 1 ao verso 3 diz que muitos profetas, falsos profetas, têm levantado no mundo, e nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa, que é o caso dos maometanos, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e que já está no mundo. Esse espírito já, desde o princípio, está no mundo. Luta contra Cristo, contra a manifestação de Deus Cristo na Terra, já, desde o princípio, acontecia. Deus e Cristo são um, por isso é chamado o mistério de Deus Cristo. E ao longo de toda a Bíblia, este Deus Cristo é revelado, que um dia teria de encarnar para nos resgatar, pagar o preço da nossa redenção. E a começar pela fundação do mundo. Este era o seu plano redentor. Assim diz em Apocalipse 13, verso 8, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Diga, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E João Batista, ao manifestar Cristo ao povo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, 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 resgata, limpa, regenera, salva, purifica, santifica. Este Deus Cristo faz este maravilhoso trabalho naquele homem, naquela mulher que tem o coração aberto para saber este mistério do Deus Cristo. Colossenses 1, verso 14, afirma que em Jesus Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Romanos 3, 23 a 25 diz, como muitas vezes afirmamos, estas palavras de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Note isto. Justificados gratuitamente. Pela graça sois salvos. E porque é de graça, muitos rejeitam, e o diabo põe nos corações: olha, aquilo é de graça, não presta. Lembre-se que Jesus Cristo pagou o preço que você não podia pagar, nem eu, para nos dar de graça essa redenção, e manda o diabo para o inferno, que é o sítio dele.
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode ser um grande pecador ou uma grande pecadora, é um candidato à salvação e à redenção. Deus o ama, Deus o quer salvar, Deus deu a sua vida por si para ser uma nova criatura e depois ouvir aquelas palavras: agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porquê? Porque receberam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. E este mistério de Deus Cristo, nos foi revelado. Cristo é Deus revelado em carne com o propósito de dar a sua vida pelos pecadores e salvá-los. Jesus Cristo é o Criador do universo. João 1, verso 1 ao verso 10. Ele é o autor da vida. João 14 e verso 6. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, verso 15 ao verso 17. Este mistério de Deus Cristo foi explicado o suficiente para que saibamos quem é Jesus e que sem Jesus não há salvação nem céu para ninguém. Você tem conhecido o mistério de Deus Cristo? Na sua revelação, tornado carne para dar a sua vida pelos pecadores? Se você é um pecador necessitado de salvação, levante a sua mão e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador ou pecadora. Eu tenho ouvido que Deus se manifestou em carne para poder morrer pelos pecadores. E eu sou um candidato à salvação, ou uma candidata que precisa da misericórdia, da paz e do perdão de Deus. Eu me arrependo da minha vida de pecado e de servir a Satanás, porque ele é o pai do pecado. Mas eu entrego a minha vida a Jesus. Eu peço a Deus perdão dos meus pecados. Eu recebo a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. E clamo pelo poder do sangue de Jesus que vem a meu auxílio e me purifique de todo o pecado. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa salva, uma pessoa perdoada. Precisa ser ajudada no lugar onde se encontra. Procura uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual. E que Deus o abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.